E aí, pessoal, simbora para o nosso primeiro episódio. Esse aqui é o Sabiamente, um podcast, três psicólogas e muita conversa sobre o que é ser humano. Afinal, saúde mental é um assunto para todo mundo. É verdade. Aqui a gente vai falar de psicologia e de saúde mental de uma maneira simples, fácil e com leveza, né? Porque é isso que a gente precisa. Da neurociência ao cotidiano, da vida comum ao propósito. Tudo cabe nessa conversa. Pois bem, eu me chamo Tamires, eu tô aqui com Gláucia e com Gabi. E a gente quer que esse momento seja um momento descontraído. Você senta aqui nessa mesa com a gente. Não sei se você vai assistir esse podcast no carro, lavando prato. Eu sou da vibe que assiste podcast lavando prato. Somos duas. Não sei, você acha, Gabi, no carro, Eu sou do carro, dos pratos, eu sou da eu hora que eu tô sou disponível da ali, eu gosto no faxina, né? podcast. Então essa é a ideia, que a gente traga temas do cotidiano, traga também convidados, mas eu acho que é uma pergunta que precisa ser respondida já logo no comecinho, é para Gláucia. Afinal, vocês Bora. devem estar aí se perguntando, tá, como é que surgiu essa ideia de podcast? Então, Gláucia, como idealizadora, ela já tinha o nome do podcast na mente, sabiamente. Então, É conta aí pra verdade. gente, a gente quer saber. Vou falar a versão ampliada, tá? Aham. Na verdade, assim, podcast é algo que eu gosto muito, né? Eu acho que todas nós gostamos muito. E, assim, é algo que vinha assim no meu coração há um tempo. E em 2023, né, há 2 anos atrás, eu fiz uma imersão. Veja, ele não nasceu como sendo um Era podcast, de e sim era uma podcast. imersão que eu pensei, idealizei para trazer a questão da psicologia de uma maneira simples, né. Então, assim, era para falar sobre saúde mental, para pessoas que não entendiam muito bem o que seria, mas, trazer de uma maneira simples e leve que as pessoas pudessem entender. Então eu fiz essa imersão. Nessa imersão, depois, né, eu tive vários feedbacks positivos, e aí foi dando certo, e aí eu pensei: "Meu Deus, que tal juntar o Sabiamente", que era uma imersão para fazer um podcast. Ah, então, sabiamente, era uma imersão, Era uma entendeu? Não, eu imersão. falei, massa. Exatamente, exatamente. E aí, vamos lá, por que que eu fiquei pensando assim: "Não é um projeto para se fazer sozinha, né, Uhum. vou convidar mais pessoas". E aí pensei: "Deus, me dá aqui uma iluminação, quem será essas pessoas?", né, porque teria que ser pessoas que tivessem a mesma pegada de né, que falasse mais simples e falasse de uma maneira, assim, mais direta. E aí eu pensei em Tamires, né, porque já é essa pessoa que fala muito bem nas redes sociais, que tem essa pegada mesmo, né, de trazer esse assunto de uma maneira bem clara, né, Tamires? E aí? E aí eu aceitei, né. Exatamente. Mas aí quando eu aceitei, assim, de cara, eu pensei: "Tá, mas vai ser só a gente?", foi assim que eu perguntei: "Vai ser só a gente? Tu pensa em outras pessoas? Tu pensa em convidados? O que é que tu tá pensando?". E por que eu aceitei, né, acho que desde 2016, quando eu estava no Instagram, eu tô no Instagram ainda, né, mas enfim, quando eu comecei no Instagram, eu digo que tudo era mato. No Instagram era o quê? Era foto de comida, paisagem e Legenda. era isso mesmo, e Verdade. postava todo mundo. Frases Era, motivacionais. era, era você postava lá tudo que você queria. E aí eu comecei a postar meme, meme de psicologia. Eu estava fazendo uma pós-graduação. E aí eu lembro que eu fazia meme assim do tipo, eh, a histérica, alguém pergunta a histérica, que eu era muito da vibe da psicanálise, né, eu tinha me formado e tinha seguido a linha da psicanálise. Aí eu: "A histérica", no meme, por exemplo: "Você quer que faça sol ou que faça chuva?". Ela dizia: "Ah, eu quero reclamar". Ah, enfim, piadas internas de psicologia. Então, isso acabava atraindo muitas pessoas que não eram da área da psicologia, porque era como se eu traduzisse um pouco do que a gente estava falando ali para o cotidiano. Uhum. Uhum. Descomplicando, né, o Isso. E psicologuês. aí o nome era humor PC. Então jogava ali um sarcasmo, né, um humor e ia realmente desmistificando e muita gente veio. Então ali não tinha só pessoas de psicologia. 2018 eu também fui trabalhar no SUS, e ali foi um celeiro, assim, Uau! porque o tempo todo chegam casos muito diferentes e ali eu vi que, nossa, eu quero fazer psicologia dessa forma. Eu quero, para mim, psicologia nunca foi fazer terapia apenas. Terapia era um formato, acho que eu falo isso até hoje na rede social, Eu falo isso também, né. viu, muito. Terapia é um formato, é uma forma que a gente entrega É uma das saúde ali. formas múltiplas que existe no universo da psicologia, né. E eu queria fazer psicologia de todo jeito, eu queria dar palestra, eu queria fazer grupos, enfim. No SUS eu tive essa oportunidade, né. Eu estava no ambulatório, eu estava em visita, então a gente via que problema de saúde mental não tinha a ver apenas com questões emocionais. Às vezes a pessoa está passando por uma questão porque, inclusive, ela está
numa situação de doença crônica, de dor, de fome, muitas e muitas vezes. Então, assim, foi justamente essa questão. Trazer coisas profundas, né, casos muitas vezes graves, e a gente conseguir falar ali com o pessoal para que ele entenda a saúde mental. E aí depois voltei para o Instagram para ensinar psicólogas a fazerem isso, né, para ensinar as psicólogas Uhum. a divulgarem o seu trabalho. Aí eu conheci Gabi, numa mesa de mentoria, né. Mas aí deixa ela se apresentar, né, porque eu falei: "Amiga, ó, é o seguinte, É um uma pessoa chegou podcast. aqui no almoço, né, da Hospici Do completo e nada. veio chamar pra fazer um podcast, acho que tem tudo a ver com o que a gente fala, bora, bora". Inclusive, né, ter um podcast era uma coisa que também já tinha no meu coração há um tempo, Olha só. e que eu já havia compartilhado sobre isso com Tamires, de assim, sempre que nós temos tempo de qualidade, de conversar, de nos encontrar, ou até uma ligação rápida, sempre saem assuntos muito importantes, assim, para a população mesmo. Uhum, E aí eu sempre trazia: "Ai, amiga, vamos fazer alguma coisa que traga esse conhecimento para as pessoas de forma descomplicada?". "Ai, vamos". Isso, foi sendo maturado no nosso coração, até que chegou esse convite e eu não poderia, recusar, porque já era algo também que já estava aqui, né, uma semente. Além do mais, uma coisa que eu percebo muito é que na sociedade em que a gente vive hoje, esse assunto, tudo que a gente quer trazer aqui, né, saúde mental é um tema que está nas mesas, né, e nem sempre as pessoas têm o conhecimento necessário. E eu não estou falando sobre profundidade científica somente, né, mas eu falo sobre compreender de fato aquilo que está sendo trazido, né. Às vezes se banaliza questões que são sérias e importantes, uhum, como ansiedade, por exemplo, como questões de depressão, como confundir, né, um episódio de tristeza por uma questão que promove sentimento de tristeza numa pessoa com depressão, com piadas pejorativas e enfim. E, eu acredito que o podcast ele vai trazer para as pessoas que tiverem acesso a nossos episódios, essa possibilidade de compreender não só o que é cada coisa, mas entender a seriedade que é, muitas vezes, de forma despretensiosa, a gente fazer piada com coisas que geram tanta dor em tantas pessoas. Verdade. Você falou uma coisa bem interessante, Gabi, que é justamente trazer aquilo que a gente sabe que não é algo simples, é uma complexidade, né, nós, faz parte da nossa vida, né, para nós, às vezes, é até fácil falar sobre isso. Sim. É até um pouco óbvio, existe até uma frase que o pessoal repete muito, que é: "O óbvio precisa ser uhum, dito", porque às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para você. Então acontece muito isso dentro da saúde mental, né, porque nós psicólogas, às vezes, ficamos nas nossas caixinhas e acreditamos que todo mundo está entendendo, e na verdade não. Então esse eu acho que é um papel fundamental do podcast, é trazer isso, é trazer essa clareza e tentar descomplicar, né, aquilo que a gente sabe que é complicado, porque é possível, né, porque nós conseguimos Acessar essa e vivenciamos isso no nosso dia a dia, fazemos isso com os nossos, com quem atravessa na nossa vida, né, com os nossos pacientes, nossos clientes, então é possível sim. E uma coisa que eu acho bem, responsabilidade nossa, né, estar sentada aqui falando sobre isso, é que a gente estuda muito, a gente vê e a gente vive. Então a gente traz a questão do estudo, daquilo que é teórico, mas a gente consegue ali colocar de uma forma mais clara, e né, descomplicada. descomplicada, através até das nossas metáforas, através do humor, né, uhum. porque a gente sabe que isso funciona e o quanto nós estarmos fazendo isso é importante, porque de formação, nós somos psicólogas. E sabe uma outra coisa, Gláucia, que eu acho que é importante e que vai ser importante também a nossa troca aqui sobre isso, é falar sobre como não é simples falar descomplicado sobre coisas tão profundas. Para que nós possamos falar, para que a gente consiga falar sobre coisas, tão profundas descomplicadamente, nós precisamos nos dedicar muito para, de fato, dominar aquilo, para não trazer de forma banal aquilo que é tão sério e profundo. Superficial, né? Uma Superficial, coisa superficial. exatamente. E tu estava até falando de uma pesquisa que tu tinha visto, de uma notícia, não foi? Justamente a respeito disso, se não me engano, Sim, que ultimamente as pessoas estão consumindo muito Uhum. conteúdos de saúde mental e interpretando do jeito que, minha opinião, vale, né? sim, Eu acredito que seja dessa forma. sim, E isso é um perigo, porque exatamente.
qualquer pessoa pode falar a respeito disso, aí eu te dou minha opinião do que funciona pra mim. E aí um outro ponto que é isso que você está trazendo, né, é a interpretação das coisas e a importância de você que consome conteúdo de saúde mental, que gosta de estudar comportamento humano, que gosta de entender sobre funcionamento humano, cérebro, comportamento, esteja atento a quem você ouve. Uhum, Porque tem muitas pessoas que não entendem, não são da área, né, ouviram de alguém que ouviu de alguém, e compartilha com tanta propriedade que parece real. E, na verdade, existem muitas pessoas adoecendo por uhum, estarem ouvindo e seguindo, coisas que não ajudam. Na verdade, muitas vezes, infelizmente, são desserviços dentro da nossa área. E nós que todas, né, atuamos dentro da clínica também, não só isso, mas também uhum, acabamos, encontrando muito, né, a gente troca muito sobre isso, de pessoas que chegam para o consultório num nível de sofrimento muito grande, realizando coisas que estão muitas vezes piorando a questão, do quadro dela, porque ouviu na internet, porque viu um post, porque assistiu um reels, porque então, gente, é muito sério, da mesma forma que você não vai conversar sobre questões cardiovasculares com um amigo ou você não vai com o ChatGPT. com o ChatGPT, eu espero que você não faça isso, né, a gente precisa levar a sério a nossa saúde mental, porque é ela que sustenta todo o resto. E desmistificar, ou pelo menos trazer à luz, essa questão de que muitas vezes nós só valorizamos aquilo que é palpável. Uhum, E por isso muitas vezes nós estamos em níveis de sofrimento tão grande, enquanto sociedade eu falo. Uhum. Porque enquanto eu estou dando conta eu acredito que está tudo bem, mas na verdade está funcionando, eu falo muito sobre isso com meus pacientes, o fato de você estar funcionando não é sinônimo de que você está funcionando bem. tu tá falando uma coisa que tem muito a ver com o momento de hoje, Uhum. o que a gente tá vivendo Hoje hoje, na o mundo sociedade. hoje na sociedade, e tem a ver inclusive com o tema de hoje, né, que é de Exatamente. então, dá pra gente ter uma mente centrada no mundo de hoje? Pensando que a gente tá começando 2026, né, então 2026, que mundo é Exatamente. esse? Eu acho que a gente, para começar a falar disso, precisa trazer o que é essa mente centrada. E o Eita. qual é o mundo que a gente tá vivendo hoje, Gabi acabou de falar que qual é Uhum. esse mundo. É um mundo de informação muito rápida, tudo está muito acelerado, é um mundo de compre o quanto puder, o quanto der, faça para ontem, né, é um momento de muita comparação, inclusive, Uhum. Uhum. de coisas descartáveis. E a Uhum. associação, né, de hiperatividade, e ter a hiperatividade não como uma questão patológica, eu digo de ser multitarefas, Uhum. vamos modificar esse termo. Muitos focos, muitas Muitas tarefas. Isso é atividades. ser importante, isso é ter sucesso. Eu Exato, não tenho tempo na exato. minha agenda. Nossa, como eu sou importante. Isso. Né? Para onde isso está nos É, levando, né? o tempo todo é busca de prazer, né, então que mente centrada a gente tá falando de hoje. Eu vejo uma mente centrada, eu vou trocar até por viver bem, ou viver com saúde, uma mente Uhum. centrada, né, porque a gente fala assim, mente centrada parece aquela mente zen, É. bem E aí depois você equilibrada, quer o ter mundo tá mais aqui assim, blá, 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 e você tá, Nada é. te afeta, né, né? E não é e isso isso. inclusive é perigoso, porque se a gente tá num contexto de caos, por exemplo, a gente não tá num contexto bacana hoje de saúde mental. Uhum. O mundo todo está colaborando, questões sociais, psicológicas, políticas, enfim. E você tem uma pessoa que ela tá bem, tá plena com isso, então eu temo que essa pessoa esteja dissociando da realidade, porque não Uhum. dá para você estar bem, plenamente, enquanto as coisas estão aqui no caos. Como se Então, você estivesse numa redoma de isso, proteção que nada te e afeta, né? Uhum. exatamente. Então, assim, essa mente centrada, o viver bem, é essa mente que ela é resiliente. Hoje, no mundo de hoje, é a mente que é resiliente. É Sim. uma mente que ela lida de forma saudável com o estresse, porque veja, é um mundo estressante. É uma época Uhum. estressante. É uma mente que sabe lidar com o estresse, né. É uma Sim, mente que entendeu isso, que o estresse ele existe e que você isso. precisa aprender, né, precisa ter, possibilidade de como você vai lidar com isso. Eu costumo dizer que essa geração ela não é para amadores, né, porque essa geração é uma geração realmente muito rápida, Uhum. né, de muitos estímulos, de muitas coisas, de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente tá ali equilibrando, né, são vários pratos, várias coisas e, de fato, acaba chegando em um momento onde você precisa parar, né, e entender.
eu preciso viver com consciência, né? Que é justamente, trazendo até o nome do podcast, é viver de uma forma sabiamente, né? Que você sabe que vai ter os estímulos, você sabe que tem as diversas atividades, mas como eu vou parar para olhar para mim mesma diante dessa situação, para que eu não seja engolida por Uhum, ela, uhum. né? Eu estava lendo um livro esses dias que se chama A Geração Ansiosa, não sei se vocês já ouviram falar, tá bem famosinho, fala sobre infância e tudo mais. Mas ele vem trazer justamente essa questão, né, de por que que o mundo está adoecido nesse sentido, psicológico, né, mental. Por que que é uma geração ansiosa? Somos conhecidos como uma geração ansiosa. E aqui no Brasil nós somos conhecidos como uma geração, além de Mais ansiosa, ansiosa. depressiva. Uhum. Então são várias questões de saúde mental que a gente precisa olhar com seriedade, né, e a gente precisa olhar, a gente não pode, tipo, simplesmente jogar do lado aqui e dizer: "Não, não existe". Não, existe sim, está nos atravessando e nós estamos adoecendo, Isso. por conta desses muitas coisas que a gente vai passando. E a melhor forma, né, da gente, eh, tratar isso, já que estamos vivenciando isso, é trazendo informação. E se por acaso alguém que nos ouve nunca passou por um episódio de ansiedade ou vivenciou alguma experiência de questões de saúde mental, trabalharmos isso de forma preventiva, é a melhor forma de cuidarmos, né. Nós Uhum. temos uma tendência a cuidar da saúde muito mais quando o adoecimento já chegou, mas precisamos trazer essa cultura, né, do cuidar da saúde para desfrutar dela. Uma coisa que eu fiquei pensando hoje muito durante o dia, é sobre como o nosso cérebro, ele não foi feito para processar a quantidade de informações que nós processamos. E eu estava vendo uma pesquisa, feita por David Levitin, acho que é assim que chama, né. Ele é um neurocientista, autor de um livro, que é o The Organized Mind, a mente organizada, e ele traz que a população do século XV processava em uma semana o que nós processamos em um dia. Meu Deus. Né. E aí, muitas vezes, a gente, enquanto sociedade, não entende o porquê, por vezes, nós não fizemos muitas coisas no contexto de atividade que exija esforço físico, mas estamos extremamente exaustos no final do dia, achando que ainda deixamos de fazer muitas coisas. Né, nós estamos hiperconectados e vivendo num mundo extremamente barulhento, e eu não sei se vocês percebem, mas muitas vezes o silêncio nos incomoda, só que é ele que nos regula. Sem tédio, não se pode ter tédio, não se pode ter esse Sim, silêncio, não pode sim. pensar. A gente foge de pensar, as pessoas fogem de pensar. Geralmente chega muito também no consultório algumas pessoas: "Não, não pensei muito sobre isso não, eu queria dar um jeito o que é que eu faço? Eu quero saber o Respostas que eu revoltas. Não. faço com isso", É. né. Então é do produzir. Eu faço o quê? Eu não paro pra pensar. Quantas vezes a gente não para realmente para pensar? Gabi falou essa questão de processar as informações. A gente vive num mundo digital hoje, só que o cérebro da gente ele é analógico, Sim. né. E tu estava falando de ter muitas abas abertas, são 7, tá. Hoje a geração ela consegue estar, assim, com 7 abas abertas, 7 telas. Então ela está prestando atenção em várias coisas, mas a atenção ela flutua, né. Uhum, uhum, Então a gente vê inclusive diagnósticos, né, precoces a respeito desse tipo de comportamento. E uhum, aí, qual é essa mente centrada? Como é que a uhum. gente tem então uma mente centrada, essa Isso saudável, já que esse mundo tá caótico, tá adoecedor, como é que eu posso fazer para Até porque tem uma coisa bem interessante, um ponto que veio aqui. Não temos como fugir disso. exato, não Então tem como fujam para é, as colinas. exatamente, não tem como a gente Até porque se a vamos gente viver fizer isso, então você tá sendo saudável aqui, mas exato. a gente quer saber como é que dá para ser saudável aqui ainda, né. Então afinal de contas somos seres sociais. Exato, exato. exato. Então eu acho que o primeiro ponto começa por aí, Uhum. entender essa dinâmica, ela não vai Não embora, vai passar. ela vai ficar, mas a gente precisa aprender a viver com ela, Isso. né, então ter realmente, assim, mecanismos, né, eu vou falar o que eu faço, tá, o que eu faço para mim e, né, dentro do consultório eu vou vendo, ajudando ali as minhas pacientes a elas encontrarem o ponto delas, né, mas para mim é o seguinte, começa com a
consciência, você trazer esse entendimento de mim mesma, no meu caso, né. Então, eu vou lá e penso assim, já passei por esse processo de estar quase adoecida, tá. Uhum. Então eu tô falando de um lugar de quase adoecimento pelos excessos. Então eu parei e falei: "Não, o que é importante para mim?", né. Então, o que é importante para mim, quais são as coisas que eu gosto, o que eu tô priorizando que não deveria priorizar, o que eu preciso voltar, virar, né, essa chave e de fato ir para o que de fato me importa, né. Porque às vezes eu tô, sei lá, eu tô valorizando muito o trabalho, mas na verdade a minha família é mais importante do que o meu trabalho. Então eu tô focada ali em trabalhar e gastando todo o meu tempo trabalhando, e na verdade eu estou vivendo, eh não em acordo com os meus valores, porque o que é meu valor é minha família, entende? Então é fazer essa análise, né, você olhar para a tua vida e falar: "Espera aí, calma, e agora, eu vou fazer o quê?". Então, acho que esse é o primeiro passo para a gente conseguir, ir equilibrando e tendo essa mente mais equilibrada, né. Eu acho que parte um pouco desse primeiro passo, olhar para si, olhar para você mesma e entender aonde é que eu posso, começar a dar uma mudada aqui. Considerando esses valores que são valorosos para você, acho que é importante a gente trazer isso, né, não Uhum. existem valores assim, coletivos no sentido de os nossos valores são todos iguais, nas mesmas Não, ordens de prioridade. Porque, digamos, a sociedade hoje, ela fabrica esses valores, exatamente. né. É. Você tem que ter esse, tome, esse daqui, você tem que buscar isso no trabalho, isso na sua família, isso no seu corpo, então os valores eles são fabricados. Aí entra o que tu falou. Uhum, Então, eu tô insatisfeita por quê? Ah, então porque parece que isso aqui que eu tô percorrendo esse tempo todinho, foi alguém que me disse que era pra fazer, uhum, não uhum, partiu de mim. E por isso que existe tanta dificuldade em pensar sobre si, porque nunca existiu houve uma trend inclusive, que eu estava achando ela, assim, um pouco perigosa, que foi a trend de perguntar para o ChatGPT: "Quem sou eu a partir das nossas trocas?". Uhum. gente. E aí as pessoas estavam ali compartilhando, né, frequentemente, que quem é que o ChatGPT diz que eu sou. De forma muito sutil, a gente precisa entender que o nosso cérebro, ele vai absorvendo informações e ele vai acreditando naquilo que ele vai recebendo de forma repetida. Então, se nós estamos numa geração em que todo mundo está muito conectado no digital, todo mundo está muito nas redes sociais. E se as pessoas começam a ter um comportamento repetitivo, e eu abro a minha rede, você postou isso, eu abro a de Gláucia, ela postou aquilo, a pessoa que eu nunca nem vi pessoalmente também postou a mesma coisa, o meu cérebro vai reforçando que eu preciso de alguém externo para validar quem eu sou. Então, nós estamos, colocando na mão da inteligência artificial capacidades extremamente necessárias para que nós mantenhamos o nosso equilíbrio e a nossa identidade enquanto pessoa. Estamos nos perdendo de nós mesmos por conta desses excessos, né, desse barulho externo, das novidades que vão surgindo. E aí eu não sou contra as novidades tecnológicas, nós precisamos aprender a utilizá-las, mas Uhum. nós não podemos ensinar o nosso cérebro a não fazer coisas que ele precisa para se manter um cérebro saudável. Dá um episódio novo, não dá? Falar só sobre a questão da tecnologia e de Com inteligência certeza, artificial, com certeza. acho que o pessoal vai gostar. Até porque a inteligência artificial é uma inteligência, mas ela não tem empatia. Uhum, Então ela funciona a partir do que você insere e o que ela uhum, devolve, uhum, né. Então é totalmente ali inclusive já tem questões de inteligência artificial com vontade própria, né. Já teve até questões de burlar aquele CAPTCHA, né, que uhum, aparece: "Ai, você é um robô, não é um robô", ele coloca lá e conseguir burlar o sistema. Então assim, ele teve voluntariamente isso foi feito ali, mas fica para uhum. É. outro episódio, mas vamos lá, acho que o pessoal quer saber justamente o que é que a gente faz de forma prática para ter essa mente centrada no mundo de hoje. A Uhum, gente não pode sair daqui, então o que é que a gente faz? Buscar se conectar com os nossos valores, sempre voltar para a gente. O que mais de uhum, forma prática entraria aqui? Eu acredito que uma das coisas que nós temos desaprendido já há algum tempo é a respirar. hum, Nós desaprendemos a respirar. Então, existe até um exercício do mindfulness, né, que é uma dos braços ali que a TCC utiliza muito e que tem sido muito usada, né, o mindfulness é o mesmo que a atenção plena, que trabalha muito com respiração.
sabe? A nossa respiração, ela é uma ferramenta natural para autorregulação. Então, se você, aprende a perceber e a se conectar com o ritmo, com a forma da sua respiração, a perceber o ar entrando pela sua narina e entrando nos seus pulmões, perceber de forma intencional o ritmo que você quer liberar esse ar. Nós temos a capacidade de regular as nossas emoções, né, de fazer mesmo um movimento de homeostase no nosso corpo. Então é extremamente importante que a gente tenha esse entendimento: "Espera aí, calma, respirar é involuntário, mas eu preciso parar para perceber como eu funciono". Uhum, Sabe, não é porque é involuntário que eu não vou parar para olhar como isso funciona e o quanto eu posso utilizar isso ao meu favor. uhum, Então nós não estamos respirando bem, consequentemente nosso cérebro não está bem oxigenado, consequentemente as ideias não ficam tão claras, Uhum. né. O nosso córtex pré-frontal, que é essa região frontal aqui da nossa fronte da cabeça, ele N não tem irrigação sanguínea muitas vezes o suficiente para fazer as conexões de forma tão clara, e ele é a região que mais precisa de irrigação. Simplesmente porque é o córtex pré-frontal que tem as funções mais complexas do nosso cérebro, não que as outras regiões não façam funções importantes, o cérebro inteiro é importante. Mas é o córtex pré-frontal que regula nosso humor, que regula nossa personalidade, as funções executivas, a atenção, concentração, que é uma queixa que a gente tem recebido muito, né. "Ah, eu não consigo me concentrar, eu não consigo terminar o que eu começo". E eu não estou dizendo que só respirar vai resolver isso, né, a gente sabe como profissional e enfim, que é tudo muito mais complexo, mas a respiração pode ser uma das causas no sentido de deixar da gente conseguir centrar para conseguir até se perceber: "Espera aí, Uhum. será que eu uhum, estou agindo impulsivamente? Será que as coisas são exatamente como elas são? Ou será que eu estou só no ritmo barulhento e veloz que a sociedade tem me exigido e eu não estou conseguindo perceber", como uhum, você falou, o que é coerente e importante para mim. uhum. Então a respiração pode ser uma das ferramentas que a gente pode utilizar para se perceber no ambiente e no contexto circunstancial que a gente está. Pensei aqui agora, né, enquanto você estava falando, Aham. o que acontece muitas vezes, sobre a questão da respiração, né, em uma crise de ansiedade, por exemplo, né, a pessoa tá lá, ó, ofegante, né, e às vezes tá até achando que vai ter um infarto. Veja que a respiração dessa pessoa tá completamente desregulada. Então, trazendo isso pra de uma forma prática, se perceba quando você está ansiosa, quando você está estressada, quando você está com algum problema, a tua respiração ela muda na hora. Então, faz esse exercício na tua casa, percebe no momento em que você tá desse jeito, olha como é que tu tá respirando, às vezes a respiração ela tá aqui ó, ela não tá no pulmão, ela tá aqui, aquela coisa, né, que você tá quase morrendo, e aí o que eu associaria à respiração seria a pausa. Uhum. Completamente. Fundamental, porque às vezes você tá naquela loucura, você nem está respirando direito, você não está parando. Então são as pequenas pausas que são necessárias na nossa vida, né. Eu sou uma pessoa super acelerada, né, Gabi tá aqui, ó, super mais calma e tal. Eu já tenho aquela fala mais e assim, e isso eu sou no dia a dia. Então eu preciso pausar, eu preciso de uma forma Intencionalmente, né. intencionalmente. Então eu faço várias pausas e eu acho que é muito interessante a gente conseguir fazer isso e colocar isso no nosso dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que trabalha aí, sei lá, numa empresa, né, é difícil você fazer isso, porque você senta no computador e tá ali, ó, o dia todinho, ou então tem Automático. no automático. Então, o automático ele tira o seu viver. Então você não tá vivendo, quando você tá no automático você não tá vivendo, você Você tá não percebe existindo. sua necessidade, Exato. né. Exatamente. Exatamente. Não, você nem é você, né, você Uhum. tá ali só, eh Atendendo demanda. exatamente. Então, o parar, eu acho que ele é fundamental. Eu paro, eu presto atenção na minha respiração e aí eu consigo fazer essa regulação que Gabi está falando, né. Eu vou realmente, mudar a chave, né. Eu tô com um sistema aqui funcionando, aquele que tá realmente tirando a minha quem eu sou de verdade, e aí eu vou: "Não, vou parar", aí eu volto, aí eu começo realmente pensar de uma maneira diferente, né, e fazer tudo de uma maneira diferente. Sabe, isso fala muito sobre presença e sobre como nós não estamos
onde nós estamos, né, estamos sempre ali pensando além enquanto os seus pés estão aqui, sua cabeça está em outro lugar. E uma das coisas que eu acredito que a gente precisa trazer como prioridade é a presença, O né. parar, ele traz essa presença. Você para e Exatamente. se centra, a mente centrada. Onde é que eu preciso estar, Uhum. né? Onde é que eu preciso me fazer presente? Minha mente, ela tá aqui? Se não tá, ela tá onde? Exato. E sabe uma coisa, Tamires? Mente centrada não é sinônimo de mente vazia, eu acho que esse é um ponto extremamente Uhum, importante da gente uhum, tratar, né. É uma mente presente, é uma mente atenta, e isso nos traz para um lugar também de leveza, nos traz para um lugar de serenidade, porque você consegue saber sabe o esquecimento? Sabe aquela sensação de: "Puxa, eu fiz tantas coisas hoje, mas eu não consigo lembrar exatamente o que foi efetivo"? Tudo isso pode estar porque nós achamos que essas pequenas pausas que Gláucia traz e que você estava falando, são desnecessárias, porque 5 minutos, eu só paro quando for 1 hora, eu só paro quando for um dia todo, sabe. Então muitas vezes nós estamos subestimando o poder das pequenas coisas, né. As pequenas pausas, os pequenos olhares, as trocas por mais rápidas, e eu não digo rápida no sentido de sem atenção, eu digo uma ligação intencional, uma mensagem que você para e faz: "Ah, eu vou mandar uma mensagem para fulana". uhum. Quem são as pessoas que faz muito tempo que você não fala e que elas são extremamente importantes para você, Uhum. sabe? Ela nos conecta com quem nós somos. Elas nos resgatam e muitas vezes o nosso tempo e a nossa atenção, elas, estão sendo dominados por coisas que só nos roubam de nós mesmos e de quem nós queremos nos tornar. Então, em busca do que desejamos ser, naquele movimento que você trouxe, né, Estamos. de você é isso, esse padrão aqui é para você, e fica todo mundo tentando correr atrás da mesma coisa, ignorando os seus sonhos, seus ideais, as suas subjetividades. Nós estamos nos desconectando daquilo que é mais importante, de nós e das nossas pessoas especiais. Uhum. Porque nós não estamos pausando, porque nós não estamos respirando, porque nós estamos achando que, infelizmente, isso é uma realidade. As pessoas acham que uma mente centrada é luxo, e não é. É É viver com direito, sabedoria. é viver com sabedoria, é Exato. direito de quem quer ter uma vida plena. É o ponto principal, é o ponto de partida. É o ponto de É o partida. ponto de É o ponto partida, de partida. né. Porque é justamente isso, parece que a gente não sabe de onde a gente tá partindo, não sabe onde é que tá chegando, sem limite. E aí Exatamente. sem limite, a gente não reconhece nossas necessidades. Uhum. Veja tudo que vocês falaram aí, no limite da respiração, de estar atarefado, de estar isolado, de estar o individualismo aí. Então, é uma ausência de limite. Então essa mente também para ser centrada, ela precisa saber: "Qual é o meu limite? Isso aqui é para mim, isso aqui não, Uhum. aqui eu paro, isso aqui eu não consigo", porque um sintoma do mundo hoje é: tudo pode. Tudo pode, tudo tá aí pra gente, tudo você Tudo consegue, é todo possível. mundo é empreendedor da sua vida, todo mundo é empresário da sua própria vida, é dono de si mesmo. Protagonista da sua É, própria vida, você faz o que você quer exatamente. dela. Tudo você pode. E se você não conseguiu, alguma coisa tá errada. Inclusive isso dá um outro tema de Eu acho que já dá o tema da gente de metas, Já né? vou Já dá o de anotar metas. aqui. né, porque limite é extremamente saudável. Aquilo que não tem limite nos faz nos perder de nós mesmos, né. Então, eu acredito que o movimento, ele é esse, né. Quando foi a última vez que você sorriu genuinamente? Quando foi a última vez que você sentiu presença, o cheiro da sua pessoa importante? Quando foi a última vez que você parou para olhar para você e nomear o que você está sentindo? O que é que eu estou sentindo? Como é que eu estou? Né? Essa coisa do: "Oi, tudo bom? Como é que você tá? Oi, tudo bom?" Ficou tão superficial se interessar, Uhum, né? Então, se eu pudesse pedir uma coisa hoje para os nossos ouvintes, seria: interesse-se por você. Não Hum, importa o quanto o mundo está correndo, deixa eu dizer para você, não é a velocidade que vai nos levar aonde nós desejamos. É entender o propósito disso,
para onde nós estamos indo, respeitando os processos, entendendo que nós só temos uma vida, então não existe uma competição, né. E é isso, porque cuidar da mente não é só a gente entender que isso é luxo, Uhum. né. Cuidar da mente não é luxo, cuidar da mente é viver sabiamente. Isso Então, aí, encerramos. encerramos. Chegamos ao final de mais um episódio, esperamos encontrar você conosco no nosso próximo episódio. Obrigada por ter ficado conosco até aqui.